Você está ouvindo o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio número 113 do Conecta, o primeiro episódio do Conecta no ano de 2023. Trataremos hoje da ilegalidade na vedação do acordo de não persecução penal aos que foram beneficiados por transação ou suspensão condicional do processo antes da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 2020. O acordo de não persecução penal foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 28A da Lei 13.964, que fez diversas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e também na Lei de Execução Penal e em outras leis que tratam da matéria penal e processual penal que não estão contempladas no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas o acordo de não persecução penal é um instituto novo que foi introduzido, então, em 2019, e se permite, através desse novo instituto, que o Ministério Público, naqueles crimes com pena mínima inferior a 4 anos, preenchidos os demais requisitos, possa, ao invés de oferecer a denúncia, propor, então, o acordo de não persecução penal, um consenso, na realidade, sobre a continuação da persecução penal. O legislador estabeleceu uma série de requisitos para que seja possível esse acordo de não persecução penal, tanto requisitos positivos quanto requisitos negativos. E um dos requisitos negativos está previsto no artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3º, que é um dispositivo bastante problemático. Vários problemas referentes ao acordo de não persecução penal ainda não foram estabelecidos, resolvidos de forma consensual pela doutrina e nem pela jurisprudência. E nem na prática forense há um consenso em vários problemas que foram produzidos pelo acordo de não persecução penal. Um deles é justamente a vedação que o legislador estabeleceu do cabimento do acordo de não persecução penal para aqueles agentes que foram beneficiados nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, a infração esta que é objeto do acordo de não persecução penal, desde que, então, em acordo anterior envolvendo a transação penal ou a suspensão condicional do processo, ou mesmo o acordo de não persecução penal. Então, esse dispositivo é problemático porque, quando da realização da transação penal e da suspensão condicional do processo, ainda não estava em vigor a nova lei que introduziu o acordo de não persecução penal. E, na prática forense, o Ministério Público vem indeferindo, não propondo o acordo de não persecução penal, quando o agente, o suspeito, o investigado, já transacionou ou foi beneficiado pela suspensão condicional do processo. Institutos esses estabelecidos antes da entrada em vigor da Lei 13.964. Então, isso, professor Marcos, realmente tem causado uma celeuma na prática forense. É uma perplexidade, na verdade, professor Nereu, porque imagina para argumentar o seguinte: lá em 2017, num processo por crime de menor potencial ofensivo, eu venho a aderir a uma transação penal. E, mais tarde, já na vigência do pacote anticrime, ou seja, das modificações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, eu tenho um parecer do Ministério Público ao oferecer a denúncia, ou eventualmente até mesmo no curso do processo ou das etapas recursais, negando o oferecimento do acordo de não persecução penal, exclusivamente por quê? Por violação do 28A, parágrafo 2º, inciso 3º. Ou seja, porque nos 5 anos anteriores ao cometimento do fato este que agora estaria em acordo de não persecução penal, eu aderi a uma transação penal. Bom, nós temos aqui várias abordagens pelas quais analisar essa situação e dar saídas, claro, para os nossos ouvintes operadores do direito. A primeira delas é que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos por voto do relator, ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus 185/913, que, aliás, já discutimos aqui em episódios anteriores no Conecta Podcast, o ministro Gilmar Mendes entende que a natureza jurídica dessa norma e regulamenta o acordo de não persecução penal dentro do Código de Processo Penal é processual com conteúdo material, o que significa dizer que é necessário, atrai a aplicação
da lei mais benéfica, que é a partir da proteção constitucional. Significa dizer que é uma norma híbrida de natureza também material que não poderá prejudicar, retroagir para o autor do fato. Num segundo momento, eu trago aqui o princípio da imediatidade, até mesmo porque o artigo 2º do Código de Processo Penal vai dizer que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Se ela aplicar-se-á desde logo, por que uma limitação trazida pela Lei 13.964 de 2019, com vigência a partir de 2020, poderia prejudicar o autor do fato e antes da lei tenha aderido a uma transação ou a uma suspensão condicional do processo? E ainda, por fim, nós poderíamos abordar a questão sobre uma outra ótica. Se a Lei 13.964 ela entrou em vigência apenas em 2020, nós também poderemos trabalhar isso a perspectiva da lealdade processual, do ponto de vista de agir, de um exigir, um agir ético dos sujeitos processuais, o que significa dizer que, no momento em que eu aderi a essa transação penal antes da Lei 13.964 de 2019 ou a uma suspensão condicional do processo, evidentemente que eu jamais fui advertido pelo juiz ou pelo Ministério Público de que, aderindo a uma transação, suspensão condicional do processo, lá em 2017, 18, 19, eu não poderia no futuro aderir a um acordo de não persecução penal. Não, exatamente, professor Marcos. Na realidade, esse requisito negativo, ele restringe o cabimento do acordo de não persecução penal. Então, sempre quando a norma restringe benefícios ao acusado, a interpretação ela deve ser restritiva e não ampliativa. Então, no momento em que foi realizado o acordo de não persecução penal, mais propriamente a transação penal e a suspensão condicional do processo, se ainda não estava em vigor a nova lei, não há como, em face do princípio da legalidade, da retroatividade somente em bonam partem, e o princípio da imediatidade, e ainda da lealdade processual, porque na época em que o sujeito aceitou a transação penal e a suspensão condicional do processo, ele não existia ainda o acordo de não persecução penal. Então, uma questão também de interpretação da norma, uma interpretação em benefício do acusado, uma interpretação restritiva quando a norma é vedatória, né, do benefício legal, e também o princípio da lealdade processual, né, que nós podemos aplicar também neste caso. Perfeito. Esse é o episódio 113 do Conecta Podcast, que está no ar hoje, dia 1º de março de 2023, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Você ouviu o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate.